Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e em nosso curso nós estudaremos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a jurisprudência. Em nossa aula de hoje nós estudaremos a ação indenizatória e a divulgação de dados pessoais, que é o vazamento de dados. Então nós trataremos das noções gerais e do dever de indenizar. Como o nosso curso é direcionado à jurisprudência, eu vou apresentar para vocês um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então vamos lá. Meus amigos, a LGPD diz que os agentes de tratamento têm que adotar medidas de segurança para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Então, a LGPD, ao dispor sobre a responsabilidade civil dos agentes de tratamento, ela faz uma diferenciação nas responsabilidades do controlador e do operador. Então, no caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, haverá responsabilização pelos danos patrimoniais e morais. Mas muito cuidado, pois os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. No caso da ocorrência de divulgação e vazamento de dados pessoais, tem que ser analisado qual o motivo ensejador dessa exposição dos dados e ainda se os agentes de tratamento tiveram o cuidado de utilizar todos os meios razoáveis à sua disposição para compelir a divulgação. Um ponto importante é o que? É o ônus da prova, e o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados. Então, vamos examinar um julgado que trata do dever de indenizar do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi uma apelação que foi julgada em novembro de 2021. Mas vocês não devem se preocupar com a numeração e os dados informativos do processo, pois tudo isso vocês podem consultar no e-book, lá no material de apoio que está disponível para vocês. Na ementa, nós temos uma referência à Lei Geral de Proteção de Dados e ao direito do consumidor. A sentença do autor foi parcialmente procedente e, ao mesmo, ele interpôs o quê? Um recurso de apelação, por entender que houve o quê? Vazamento dos seus dados pessoais não sensíveis, como seu nome completo, número de RG, CPF, endereço, e-mail e telefone, e, consequentemente, entende que tem direito aos danos morais. De acordo com o juiz de primeiro grau, o autor não demonstrou que da violação desses seus dados pessoais houve a ocorrência de danos morais. No referido julgado, o tribunal entendeu que houve violação à dignidade humana do autor, isto é, liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psicofísica. Ora, foi uma ação de quê? De obrigação de fazer, combinada com danos morais, envolvendo o direito do consumidor. O autor alegou que os dados deles foram transmitidos a terceiros sem o seu consentimento, trazendo o quê? Constrangimento. Por quê? Porque ele começou a receber mensagens indesejadas no celular, recebimento de propaganda pelo celular e por e-mail, ligações telefônicas desconhecidas, tudo isso aconteceu com ele. E toda essa fundamentação vocês vão encontrar na Constituição, na Lei Geral de Proteção de Dados e no Código de Defesa do Consumidor. E tem mais, o Código Civil também estabelece muitos artigos sobre isso. Pela análise do processo citado, a demandada tem o dever de proteger os dados dos seus clientes, mas por falha na segurança do seu sistema, permitiu que terceiros tivessem acesso aos dados de seus clientes. O que aconteceu foi que, por falha na segurança ou falta de modernização do seu sistema, permitiu que terceiros tivessem acesso aos dados e os vazassem. Mas o dever de indenizar necessita da constatação de que esse vazamento de dano causou efetivamente algum dano ao autor. Nesse caso que nós estamos analisando, o autor, ele não juntou sequer essas mensagens de texto, não juntou e-mail, nem áudio com essas propagandas que ele recebeu e pelo esse importúnio que ele disse que sofreu, ele não juntou nada. Ele apenas informou que sofreu danos morais sem efetivamente comprová-los. Então, não houve provas de que o vazamento de dados tenha acarretado consequências gravosas ao autor. Portanto, não basta a mera alegação de dano, pois é necessária a comprovação de sua ocorrência. No caso concreto, não está demonstrada a lesão a qualquer dos componentes da dignidade humana do autor, isto é, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade. O tribunal ele reconheceu a violação cometida pela ré no vazamento de dados pessoais não sensíveis do autor, sem, contudo, haver demonstração nos autos de um prejuízo moral indenizável.
No final, foi dado que um parcial provimento ao recurso, julgando parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a ocorrência de vazamento dos dados pessoais não sensíveis do autor e condenou a ré na apresentação de informações das entidades públicas e privadas com as quais ela realizou esse uso compartilhado dos dados do autor. Então, meus amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura do material que se encontra na área do aluno. Um abraço e até a próxima!